Canal Audiovisual, o canal ressuscitado. Na verdade, eu nem tava muito assim a fim de continuar gravando, mas eu senti um carinho de alguém. Um carinho, eu vou até gravar sem óculos, um carinho de alguém que veio e falou pra mim que tava com saudade do canal, e por causa dessa uma pessoa eu tô gravando esse canal. Então vamos lá, vamos assistir mais um episódio de Canal Audiovisual. E dessa vez o meu assunto será aquela cena. Vamos lá, aquela cena. Bom, meu nome é Marcos Kligman, esse é o canal visual, canal audiovisual, o canal mais parado de todos, um canal sobre cinema, e nós vamos falar sobre aquela cena que eu preciso me dedicar mais um pouco, aquela cena que faz o filme brilhar, ou às vezes faz o espectador gostar, o espectador pode gostar da sua cena favorita, e eu estou falando aqui para quem produz a cena, para quem faz a cena. Às vezes, quem faz a cena quer fazer aquela cena que para essa pessoa, para essa diretora de fotografia ou para essa diretora de cena é a grande cena e ela quer fazer. Nem que depois o público não ache que seja essa a grande cena, certo? Certo? Por exemplo, num filme de comédia romântica, para o público lá que está assistindo, a grande cena é a cena do beijo, que é só uma cena qualquer aí e é simples de ser feita, mas para a diretora que fez esse filme, a cena mais importante é a cena onde ela caminhava na chuva, um plano grande, sei lá, um monte de estruturas, difícil de ser feito. Uma cena que seja desafio, uma cena que seja lindamente fotografada, ou que muitos recursos, ou um desafio pessoal para aquela pessoa que está fazendo a cena. Isso aconteceu comigo. Eu fui convidado para rodar um longa-metragem e eu tinha um tempo recorde para fazer um longa-metragem. O tempo foi de uma semana, gente, uma semana para fazer um longa-metragem. Eu sei que existem, é recorde para mim, né? Eu sei que existem filmes feitos mais rapidamente do que isso. A gente pode entrar e falar de Dogma 95, como era rápido de fazer um filme no Dogma 95, mas, assim, em termos de razoabilidade, é bem difícil fazer um filme em uma semana. Então, uma das opções foi usar a luz natural, né? Porque a montagem da luz gasta muito tempo. Então, vamos assumir a luz natural e encher de grão. Eu estou usando uma Sony A7 III, que é full frame, um sensor grande, quer dizer, ela é boa para enxergar no escuro. É como se eu tivesse um olhão gigante, né? Um olhão gigante. Quanto maior o olho, mais se enxerga no escuro. E mesmo assim, várias cenas ficaram no escuro, mas teve aquela cena que para mim foi uma cena no colégio com duas câmeras e uma câmera no estabilizador, outra câmera no monopé e vários movimentos, sabe? Uma cena fluida, uma cena difícil de ser feita, nem vai ser a cena mais bonita do filme que eu fiz, mas é a cena que me realizou como profissional e eu disse, nessa cena eu vou ter que gastar mais tempo para fazer ela. E olha, tinha que fazer um longa-metragem em uma semana, não tinha muito tempo para fazer. Eu tinha que fazer de qualquer jeito, sabe, para desovar logo. Às vezes a questão não é o tempo, às vezes a questão é o dinheiro, que acaba sendo a mesma coisa, né? Tempo e dinheiro meio que se equivalem no cinema, porque se tu tem dinheiro, tu pode dispor de mais tempo. Nem sempre, mas quase sempre. Tem alguma cena que a pessoa quer se dedicar. E essa cena é um conflito interno para a pessoa que tem um cronograma, tem um assistente de direção dizendo, olha, não dá, nós vamos ter que derrubar outras cenas, não dá porque o artista tem que sair, não dá porque vários motivos de não dá. Eu me lembro que eu estava fazendo um filme chamado O Último Jogo, um filme que já passou nos cinemas e tal. Eu era um massagista e a gente estava fazendo a cena que uma das pessoas morre em campo. Não vou dar muito spoiler, mas uma das pessoas morre em campo. E, obviamente, a gente estava gravando numa externa, tal. O sol já estava começando a cair e aquela sombra vinha correndo pelo campo. E era uma coisa de todo mundo se levantar, sair correndo do campo e ir para outro lugar para fazer mais um take. Então, aquela vontade de fazer, aquela vontade de essa cena tem que ficar boa, essa cena precisa ser refeita com carinho, apesar das adversidades, apesar da gente não poder pelo lado lógico. Às vezes aquela cena é aquela cena que a gente foge da lógica, que a gente arrisca, que a gente toma multa,
que, sabe, multa no sentido espiritual da coisa, que a gente pode sofrer sanções, esse que eu quero dizer, de alguma maneira, nem que sejam sanções do karma da coisa, sabe? Vocês entenderam o que eu tô falando. Pô, e aí, essa cena é a cena maravilhosa. É para essa cena que a gente tá fazendo arte. É para essa cena que a gente dedica, que a gente tem prazer de fazer. Uma pessoa que faz aquela cena, ela vai deitar no seu hotelzinho, porque geralmente tem um hotelzinho, ela vai deitar na sua cama hoje e vai pensar assim, eu penso assim, porque eu sou gaúcho, bah, essa aí valeu a pena, sabe? Essa aí, nossa, essa eu me superei. Essa foi foda. Essa galera vai vibrar. Meus colegas vão ver que coisa interessante, que massa que é. E eu me lembro, veio outros cineastas assistirem um pedaço da filmagem, né? E isso deixa a gente marcado. Isso acaba sendo uma comunhão, acaba sendo uma amizade que a gente cria com outros cineastas. Mas a gente pensa no set, a gente tá pensando, derivei o assunto, no set a gente tá pensando, quem pensa naquela cena, ela sempre pensa em superação. Então é difícil dizer, porque num cinema mais cartesiano, hollywoodiano, que tu tem o teu emprego e tem emprego de diretor de cena, em São Paulo é muito isso. Meu amigo Pedro Maron, oi Pedro Maron, ele é diretor de cena. E lá o diretor de cena não é um cargo especial, nem é um cargo assim que ele cumpre uma tabela. Quando a gente está cumprindo uma tabela, quando a gente está fazendo um núcleo de novela, por exemplo, eu sou diretor de cena, mas eu sou diretor de um núcleo C da novela, nem é o núcleo principal. Aí a gente segue cartesianamente, tá tudo programado. Quando tem storyboard também não tem muita chance de ficar viajando, mas quando tem aquela brecha, sempre vai ter aquela brecha, por mais que tenha storyboard, por mais que seja opressor, por mais que tenha um contrato e alguém te vigiando, por mais que tenha quem faz publicidade vai entender, quem tem a pessoal da agência, tem um papagaio da agência ali no teu ombro, dando pitaco, isso é horrível para quem produz cinema, mas mesmo com tudo isso, a gente sempre vai ter uma subjetividade, um ponto de escape para realizar um pouco mais do nosso grande desejo de superação nessa arte multifacetada que sempre sempre tem alguma porta de escape para a gente pensar novas soluções e soluções que sejam criativas, que tragam uma linguagem cinematográfica que vai bater diferente, vai bater interessante no olho do espectador. Às vezes o espectador nem sabe o que aconteceu, nem sabe como isso foi criado, mas no coração dele isso bate legal. Então aqui, ó, sempre a favor daquela cena. Façam aquela cena, sempre que puderem. E se puderem, façam aquela cena em todas as cenas do filme. Que não sejam cenas feijão com arroz. Que a gente pense, claro que muita daquela cena pode saturar, pode ser o filme inteiro meio over, mas a gente sabe quando é o momento de pisar no acelerador e qual é o momento de calmaria. Era isso que eu queria dizer para vocês. Legal, voltei, e cada vez que eu tiver que gravar EAD de cinema para criança, que é uma coisa que eu estou fazendo e que aí eu venho aqui e faço um canal audiovisual para vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero chuva de likes. Chuva de likes serão 5 likes. Tá bom, pessoal? Se a gente cumprir a meta de 5 likes... Ai, caralho, que depressa. Se a gente cumprir a meta de 5 likes, eu volto aqui com um vídeo especial pra vocês. Tchau, pessoal. Beijão. Tchau, meus